Neste programa nós vamos conversar sobre negociação coletiva. Esta reunião que envolve empregadores e trabalhadores. A discussão é a força de trabalho, a mão de obra. Para discutir nesta mesa de negociação, o trabalhador e o seu representante, ou seja, o dirigente sindical, deve estar atento para algumas questões específicas nesta negociação. Para nós falarmos sobre este tema, nós vamos trazer alguns especialistas, alguns técnicos em cada área específica deste assunto. Vamos então a eles. Vamos começar então definindo o que é a negociação coletiva de trabalho. A negociação coletiva é uma discussão que envolve empregados e empregadores, normalmente as suas entidades sindicais, a fim de tratar de melhores condições de salários desses trabalhadores e também condições de vida, condições de ambiente de trabalho dentro de suas fábricas. Não é muito comum se praticar as convenções coletivas aqui no Brasil, porque aqui se parte muito para os dissídios coletivos. E se parte para os dissídios coletivos, principalmente por exigência dos empregadores, que gostam sempre de ter o respaldo do judiciário nas negociações que são entabuladas. Na negociação coletiva, há os caminhos a serem percorridos. Vamos então saber quais são estes caminhos. Para nós, o mais importante é o início do que nós chamamos a convocação da Assembleia para a criação ou a instituição de um rol que deverá ocorrer num prazo mínimo aconselhável de 90 dias antes do término da database. Então, este rol, é claro, vai ter a participação de todos os trabalhadores na sua confecção, na sua elaboração, e em especial da diretoria da entidade sindical e do seu assessor jurídico. Nós temos os prazos que, para nós, não poderão ser perdidos, que é o último dia de vigência de uma convenção, de um acordo ou de uma sentença normativa. Este dia é exatamente o que coincide ao dia anterior à vigência da próxima data. Então, se a categoria, através de sua assessoria e de sua direção sindical, não se precaver para estes prazos, ela irá perder fatalmente o prazo e irá criar um prejuízo seríssimo a toda a categoria por ele representada. O rol de proposta nós chamamos aquelas cláusulas que são apresentadas mediante um documento tiradas pela Assembleia da categoria e apresentada ao patronato, através de suas representações sindicais, para que sejam negociadas. Então, o presidente do sindicato encaminha, através de um ofício, aos sindicatos patronais, este rol, que dará um prazo de 8 a 10 dias para que a entidade patronal responda por escrito ou, no mesmo ofício, o sindicato profissional já propõe uma data para que as partes sentam a uma mesa de negociação para fazer essa primeira rodada de negociação, que é a rodada que nós chamamos de contato, de negociação direta entre as partes interessadas. A Assembleia Geral é um mecanismo de decisão dos trabalhadores, onde toda a categoria se reúne para decidir alguma coisa. Mas é preciso saber como convocar esta Assembleia corretamente. Para convocarmos uma Assembleia Geral legalmente, existe a figura do edital. O que seria esse edital? O edital seria um comunicado nos jornais de circulação
ou nos jornais de comunicação do sindicato com a base. E nesse edital deve conter a hora da assembleia, local, os assuntos que serão tratados. Há momentos na negociação que trabalhadores e empregados não conseguem mais discutir. Os canais de comunicação são interrompidos. Neste momento é preciso criar outros mecanismos para resolver a questão, para resolver este impasse. Vamos então saber como proceder diante deste fato. O primeiro passo, também previsto pela CLT, é buscar a mediação do órgão do Ministério do Trabalho. No caso, a delegacia regional, quando as entidades sindicais se situam perto da capital, ou os postos e subdelegacias, quando as entidades sindicais envolvidas estão mais para o interior. O nosso papel seria de mediador nessa negociação, quando então provocados pelas partes, solicitados pelas partes que quisessem que a delegacia mediassem essa negociação. Ato seguinte, nós solicitamos, convidamos as partes para que compareçam na nossa sede ou nossos postos de atendimento para uma reunião, cuja delegacia vai conduzir esse trabalho, alertando as partes, procurando esclarecer a clareza das cláusulas, enfim, alertando para que prevaleça, de fato, naquela reunião, um espírito de negociação. Quando nessas discussões a Delegacia Regional do Trabalho não resolve mais, todas as instâncias neste setor já foram esgotadas, há então a figura do dissídio coletivo. Vamos então discutir e conhecer um pouco sobre este tema, o dissídio coletivo. A instância seguinte é a mediação aí por sentença, poderá ocorrer ou não, do órgão da Justiça Trabalhista. É interessante que se observe esse fato, que nós temos prazos que devemos também cumprir, como já colocamos anteriormente. O prazo fatal para que você ajuize essas suas pretensões chamadas de dissídio coletivo, ela deve ser feita até o último dia útil anterior ao início da próxima database. O advogado recebe uma procuração do presidente do sindicato e encaminha o dissídio instruído com uma série de documentos ao Tribunal Regional do Trabalho, que, por sua vez, ainda continua com o papel de mediação. Então, é marcado num prazo conforme a pauta do tribunal, e é bom que se diga, se sindicato do interior, este processo para essa primeira audiência será encaminhada para uma das juntas do interior, e esse juiz-presidente dessa junta que recebeu o processo vai intimar compulsoriamente as partes envolvidas para tentar uma última conciliação. A primeira audiência é uma audiência de negociação, onde os empregadores levam a sua proposta, os empregados levam a sua. Então há uma discussão muito grande, que é interessante aqui, nós chamamos a atenção, que sempre é interessante que no dia da audiência não vá só o advogado e o presidente do sindicato a essa audiência. É bom que vá também os elementos da comissão de negociação, que vão também assistir a essa negociação, para tentar fazer a negociação ali dentro. Em não havendo essa conciliação, o processo é encerrada a instrução e vai para a pauta, no caso aí, para julgamento. Vamos dizer, claro, tem todos os procedimentos antes de chegar numa sessão de julgamento. É sorteado um relator, um revisor, etc. Há vários tipos de contratos coletivos. Vamos então conhecer estes tipos de contrato. Há o acordo coletivo, firmado entre o Sindicato de Trabalhadores e Empresas. O segundo tipo é a convenção coletiva, firmado entre o Sindicato de Trabalhadores e o Sindicato de Empresas. O terceiro e último tipo de contrato firmado é o dissídio coletivo, é a sentença normativa da Justiça do Trabalho. Algumas questões específicas ainda pode-se dizer sobre o dissídio coletivo. Será que só os trabalhadores é que podem recorrer a este mecanismo? Não. Os empregadores também podem fazê-lo.
Há situações raras neste caso, momentos de impasse, momentos de greve, momentos de conflitos. Aí os empresários também podem requerer o dissídio coletivo. Há ainda uma terceira situação, onde o dissídio coletivo aparece. É quando a Procuradoria Regional do Trabalho procura este mecanismo. Isto acontece quando nenhuma das outras duas partes, os trabalhadores e empregadores, não o fazem. Aí então a Procuradoria recorre a este mecanismo. Os sindicatos representam os trabalhadores. Mas será que só os sindicatos podem fazer isso? Não. Há outras duas formas de representação do trabalhador. Em segundo grau, as federações estaduais e regionais podem fazer a representação do trabalhador. A última forma, a de terceiro grau, ainda é através da Confederação Nacional dos Trabalhadores. A nível nacional, esta confederação pode representar uma categoria inteira. Portanto, fique sabendo que sempre haverá uma forma de representar os trabalhadores. A nível local, os sindicatos, a nível regional, através das federações, e a nível nacional, através das confederações. Um dirigente sindical deve ter algumas qualidades e características importantes para o cargo que ocupa. A primeira delas, ele deve ter integridade moral, ou seja, deve ser uma pessoa honesta dentro da sua entidade. Outras características são os conhecimentos gerais que ele deve ter sobre economia, política e toda a questão jurídica processual. Ainda é importante que ele tenha a liderança sobre a sua base. Isto ele consegue através de uma identidade dos interesses da categoria na sua ação sindical. Está aí então um apanhado geral sobre a negociação coletiva. Seus detalhes, as suas questões específicas, mas ainda há muitas coisas a serem ditas. A diretoria de uma entidade sindical, através de um competente departamento jurídico, deve ter a capacidade de entender tudo isso que nós dissemos aqui e ainda ir adiante. Na verdade, a prática também tem muito a ver com a negociação coletiva. Um bom negociador certamente é um negociador experiente, que já participou diversas vezes de negociações com os patrões. De forma a que a prática e esta teoria dita aqui devem caminhar juntas. Isso é importante na negociação coletiva que nós iremos aprender não só nestas aulas, nestes programas, mas também ao longo da vida sindical.